Boa noite, meu nome é Vitória Ecker. Estou aqui para apresentar o planejamento para o meu manuscrito da disciplina de redação científica do professor Alexandre e professora Rita. Inicialmente, eu e a minha professora e orientadora, a professora Luzia Milão, escolhemos a revista Caderno de Saúde Pública, que tem hoje a pontuação pelo Qualis em ensino A2. O tipo do artigo que será elaborado é um artigo de revisão sistemática, que tem o título provisório Medicamentos como fator de risco de queda no ambiente hospitalar, uma revisão sistemática da literatura. A autora serei eu e a farmacêutica Sheila Palladini. A orientadora, então, será a professora Luzia Fernandes Milão. O tema do meu artigo de revisão sistemática é risco de queda associado ao uso de medicamentos. A justificativa para a minha revisão sistemática é que pela Anvisa, em 2014 e 2019, foram feitas pelas instituições de saúde 330.536 notificações em relação a eventos adversos que ocorreram nessas instituições. 11% dessas 330 mil notificações são incidentes relacionados à queda de paciente dentro das instituições hospitalares. 37% das quedas é relacionada à perda de equilíbrio, que pode, então, estar associada ao uso de medicamentos. O grande problema que temos hoje é que existe a subnotificação. Muitos eventos adversos que ocorrem e quedas em hospitais e instituições de saúde não são registradas no Notivisa. Muitos por não saberem o conceito de queda. No Brasil, a enfermagem utiliza a escala de Morse, que hoje é a mais utilizada e validada em nosso país, mas que é para avaliar, então, o risco que o paciente tem de cair. Porém, essa escala não avalia o uso de medicamentos, que é o grande associado para o risco de queda. Então, a questão de estudo para o artigo de revisão sistemática é qual a associação entre o uso de medicamentos como fator de risco de queda no ambiente hospitalar em pacientes adultos. O objetivo do artigo é identificar estudos publicados que investigam a associação entre queda e o uso de medicamentos no ambiente hospitalar em adultos. O critério de inclusão e exclusão, até o momento que achamos que seria mais prudente, seria inclusão artigos originais publicados entre 2010 e 2019, adultos de ambos os sexos entre 18 a 60 anos, que tenham ocorrido na instituição hospitalar, pacientes que utilizam, então, medicamentos definidos pela escala Medication for Risk Score e humanos. Essa escala Medication for Risk Score é uma escala que traz, então, algumas classes medicamentosas que podem, então, estar associadas ao risco do paciente em cair. Os critérios de exclusão são estudos de outras instituições, como atenção primária, e outras publicações que não sejam artigos, por exemplo, resumos de congressos. Inicialmente, estamos, então, elaborando o protocolo, ainda não está finalizado, para registrar no Próspero, tá? Vamos, então, a nossa ideia é fazer, então, buscas no PubMed, em bases de dados como PubMed, Scopus e Embase, e outros, então, como Próspero e Cochrane, e também as referências dos artigos escolhidos no final. Após a investigação, após a coleta dos dados desses artigos, dessas buscas nas bases de dados, iremos fazer a remoção das duplicatas, podendo utilizar tanto o Medley ou o JAPHEFS, que são softwares que fazem, então, essa eliminação das duplicatas de artigos. Os artigos selecionados, então, serão lidos o título, depois, posteriormente, o abstract deles, tanto pela revisora 1, pela avaliadora 1, que serei eu, como a avaliadora 2, que será a Sheila Palladini, farmacêutica. Os conflitos, aqueles artigos que tiverem conflitos, serão avaliados pelo avaliador final, que seria o avaliador 3, que vai ser a professora Luzia Milão. Após isso, os textos que foram selecionados a partir dessa exclusão, essa análise de título e abstract, será feito será lido o texto completo dos artigos para avaliar, então, a elegibilidade, tá? Os artigos que vão ser excluídos, que não entrarem nos critérios de inclusão e exclusão, ou projetos de pesquisas inadequadas por falta de clareza. No final, teremos, então, nossos artigos, né,
que podem ser, então, no final, incluídos alguns artigos referentes às referências dos artigos selecionados. Estamos ainda montando os descritores de busca, mas a gente percebeu que a gente vai ter que realizar buscas por base, por grupos. Então, a gente vai ter os descritores bases, que seriam accidental falls, conforme mostrado no slide, pharmaceutical preparation, patient safety, risk assessment and risk factors. Esses serão os descritores base, ainda estamos em testes para ver o que a gente encontra de artigos, e a gente vai procurar por grupos, então a gente vai inserir classes de medicamentos nesses descritores base para fazer várias buscas, tá? Então essa vai ser a nossa parte de identificação. Depois dessas buscas a gente vai iniciar, conforme havia comentado, para a remoção das duplicatas. Ainda estamos em busca de uma metodologia, né, um artigo que busca essa metodologia para a gente se embasar. Temos alguns artigos selecionados, como o Prisma, e outros que relacionam, então, a busca por classe medicamentosa. Essas são minhas referências e agradeço. Fico à disposição, então, pelo meu e-mail ou então pela próxima aula. Muito obrigada pela atenção de todos.